Vamos lá, galera, após aquele primeiro vídeo de orientação para vocês, hoje eu venho aqui para dar uma ajuda, uma força para vocês, tá? Nós temos ótimos profissionais, professores muito tops lá do nosso Objetivo de São Paulo. Tem todas as aulas ministradas, os links, tudo que vocês podem usufruir do conteúdo, tá? Mas para não deixar apenas no esquecimento, eu venho aqui para a gente retomar alguns módulos que a gente já viu no primeiro bimestre, ok? Eu sei que vocês estiveram em casa, estavam descansando, cuidando da pele, eu sei que não podia sair para o shopping, mas era da hora ficar em casa aí um pouquinho, tudo bem? Agora é o momento de estudar, então eu vou tentar ajudar vocês aqui com essa revisão, mas vocês precisam pegar todo o conteúdo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês. No Classroom está toda a plataforma de orientação. No Moodle vocês vão ver toda a parte de questionário e orientação de aula. E no Objetivo Online também tem. Então são 3 vias diferentes em biologia que vocês podem pegar esses conteúdos, tá? E os links das atividades e dos vídeos estão nessas plataformas. Qualquer dúvida, só estar contactando a gente, tudo bem? Bora aprender ciências. Só para repassar alguns conceitos muito básicos de diferenciação, por exemplo, de células, ok? Nós temos vários tipos de célula, trilhares de células, tá? E aí, quando a gente vai olhar essa quantidade de células, a gente tem que saber determinar a diferença principal delas. A gente sabe que no reino Monera, onde existe o eubactéria e a arqueabactéria, nós temos as células, por exemplo, procariontes. Elas têm estrutura muito mais simples, não tão complexa quanto as demais, tem menos organelas do que as que habitualmente estão nas outras células, tá? A gente já teve aula sobre isso, sobre a diferenciação de células, sobre a formação dela lá na primeira parte para a nossa PGB, para PGA, e aí a gente já tinha visto esse conceito, então só relembrando porque possivelmente nas atividades ainda a gente vai precisar desses primeiros conceitos, tá? Então a gente tem que relembrar que a classificação de procarionte é porque ela é ausente de carioteca, não tem a carioteca. E justamente por ela não ter essa membrana que protege o núcleo, ela é considerada procarionte. Quem representa muito bem esse grupo é o reino Monera, ok? As eucariontes são todos os outros 4 reinos presentes: reino Fungi, Protista, Animale e Plantae, tudo bem? Além dessa classificação, a gente tem que ter basicamente a estrutura formada da célula na nossa cabeça, porque aí a gente consegue diferenciar muito fácil. E aí quando cai alguma questão que vem a parte teórica, o que a gente vai fazer? Você imagina o conceito que você aprendeu e aplica naquela questão. O Enem, muitas das vezes, ele não vai perguntar qual que é a célula procarionte. Não, mas ele vai te dar toda uma história, um contexto, e aí você vai ter que analisar esse contexto e trazer esses conceitos principais ao qual a gente vê, tá bom? Então, assim, a única estrutura que a gente sabe que todos os seres vivos, todas as células vão ter, seriam o material genético, vocês estão vendo que aqui é espaçado, mas tem, tá? A membrana plasmática, que todos eles constituem disso, o citoplasma, porque é necessário esse fluido para que ande para lá e para cá todas as organelas, tá? E os nossos ribossomos, tudo bem? E a gente sabe que ele tem essa estrutura aí, tudo bem? Já na célula animal, nós vamos ver ela um pouco mais estruturada, um pouquinho mais complexa, tá? E aí cada organela, uma necessitando da presença do outro. A gente não pode esquecer que na membrana a gente tem alguns itens que acabam sendo constituídos e a gente chama eles de fosfolipídios, que não pode esquecer dessa relação da proteína e do lipídio na formação dela, tá? Então, algumas dessas organelas vão ter essas funções que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são elas. Mas a gente já dá para ver que cada organela ela é muito mais complexa, cada um tem uma função onde um precisa do outro. Nesse último módulo, a gente viu nas lives, durante as aulas, a função de cada organela individualmente. Então, se tiver dúvida também, volta a ver a live e aí você tira a dúvida referente a qual função de cada organela, tá? Essa daqui já é uma célula que a gente vai representar na imagem a célula vegetal.
ela vai ter algumas características novas até então apresentada, que é essa parede celular, tudo bem? Professor, nós temos parede celular nesse contexto aqui não, tá? A gente vai ver ela apresentando dessa maneira aqui, somente na célula vegetal. Mas nós temos parede celular em alguns outros tipos de tecidos de célula, tá? Tecidos adiposos, até mesmo tecidos de itens fúngicos. Então a gente vai ver uma parede celular, mas habitualmente a gente sabe que essa é uma diferenciação da célula comum vegetal, ok? O vacúolo também, que aqui é onde se insere toda a parte da água quando entra ou sai da célula, estando em excesso ou não. E além da parede celular e do vacúolo, a gente tem ali o cloroplasto, que não é presente nas nossas células, tudo bem? Então vamos tentar não esquecer desse item, tá? Que é muito importante. Mais uma vez eu passo essa função das organelas citoplasmáticas para vocês. Se vocês sabem cada uma delas e as funções, isso é essencial, tudo bem? Por quê? Porque aí na hora de você fazer uma atividade para nota ou o que for colocado para vocês vão conseguir saber qual que é a função de cada organela, tá bom? Pensa assim que todas as vezes que você for analisar a célula, você precisa entrar dentro da célula. Imagina que você está dentro de uma célula e que cada móvel da casa ou que cada âmbito da sala de aula seja uma organela de uma célula. Então lembra quando eu conto aquela história, olha, é como se eu tivesse entrado pela porta e tudo aqui dentro fosse uma célula gigante. E aí se torna muito mais fácil de você pensar assim. Ou às vezes uma estrutura de uma cidade. Pensa em algo que vai te relacionar, que vai fazer uma analogia de que a célula é um funcionamento, é uma fábrica para poder funcionar, onde um item precisa do outro, tá? Aqui, nessas funções das organelas, a gente vê essa tabela que ela vai facilitar bastante. Por exemplo, a mitocôndria, ela garante aquele fornecimento de energia, a parte de respiração. Tem o retículo endoplasmático rugoso, que ela produz a proteína, tá? Mas através do quê? A principal função dele são os transportes, tá? Lembra que nas lives eu expliquei os dois tipos de transportes diferentes que eles fazem. No liso também, os ribossomos também produzem proteína. O complexo de Golgi é como se ele fizesse aquelas bolsinhas de secreção para a produção da proteína. Os centríolos vai fazer aquela divisão celular. Aí vocês têm que lembrar um pouquinho daquele conceito, e quem viu isso no último módulo, de mitose e meiose. A gente percebia que os centríolos eles iam espaçados para poder separar a célula. Então era ele quem duplicava para poder gerar uma nova célula no meio de mitose ou meiose, tá? Os lisossomos, que fazem a parte de digestão intracelular, os peroxomos neutralizam as toxinas e os cloroplastos aí nesse caso, né, e os vacúolos que estão presentes na célula vegetal. Então não esqueçam disso, é essencial. Só relembrando alguns conceitos da membrana plasmática que são essenciais para vocês. Eu até mostrei esse slide aqui, eu sempre falo que ele é bem resumido, tá? Então a gente sabe que ela é um envoltório celular, ela envolve a célula, tá? E aí ela consegue separar o material externo do meio interno, ok? E a partir dessa membrana plasmática, ela vai ter algumas funções, como de proteção, senão não conseguiria constituir uma célula, e de permeabilidade seletiva. É como se ela fosse as portas, a janela, segurança. Olha, só vai entrar aqui se eu autorizar. Então, assim, tem que lembrar também, no caso dos lipídios e das proteínas, que é a parte de composição química dela, que são eles quem fazem essas funções, tá? Então, lembra de todos aqueles conceitos que a gente viu em sala de aula. E as propriedades dela, que é necessário ela ter essa característica, senão seria muito difícil ela ter isso, que é a elasticidade e a regeneração, a forma com que ela se regenera, tá? Só para vocês relembrarem esses conceitos principais, ela tem essa dupla camada de fosfolipídio, tá? E elas influenciam diretamente através das moléculas de proteína, então não pode esquecer disso, tá? Basicamente, vocês têm que saber essas estruturas, e eu tenho comentado com vocês para vocês não esquecerem, tá bom? Tá a composição química dela, lipídio, proteína e esses açúcares aí que ela vai quebrando durante esse processo. Então, se passa esse nutriente por ela, ela acaba captando, tudo bem? Então, não esqueçam, vocês têm que estudar tanto a frente 1 quanto a frente 2.
sabendo das principais características, isso é muito importante. E na frente 2 vocês já viram ali alguns videozinhos também que eu mandei no link lá do YouTube com algumas composições, tá? Não esquecendo de fazer relação com os protozoários, tá bom? Então eu vou fazer uma observação aqui a mais. Todas as vezes que a gente necessitou e viu os vetores, era um inseto que pegava esse protozoário, transformava ele e infelizmente passava como um parasita para as pessoas, para nós seres humanos, tá? Então não esqueçam de ver a parte das doenças como leishmaniose, também que é muito importante, tá? Trypanosoma cruzi, tá? A doença do inseto barbeiro. Então tudo isso vocês têm que ver, pelo menos nos principais tópicos, tá bom? É só um vídeo de orientação. Se vocês precisarem de mais ajuda, só mandar aí nos comentários, beleza? Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!